Boa noite aos nossos internautas que seguem o maior portal de notícias de Arco Verde e da região, www.daciorabelo.com.br. Como acontece tradicionalmente todas as quintas-feiras, nós já estamos no ar com mais uma live Eleições 2020. E você pode começar agora a curtir, compartilhar e comentar esta live. Nós estamos ao vivo, direto da redação do portal daciorabelo.com.br, já agradecendo a sua audiência. São 8 horas mais 2 minutos. Nós estamos transmitindo simultaneamente essa nossa entrevista de hoje com o Facebook, com o Instagram e também com o nosso site, que é o www.daciorabelo.com.br. Então, vai compartilhando, mandando para os seus amigos essa nossa entrevista, porque hoje a minha convidada é a pré-candidata a vereadora de Arco Verde, Dejanira Brito. Eu já vou aqui convidar a Dejanira Brito para também estar com os nossos internautas pelo Instagram. Nossa transmissão é simultânea. A Dejanira já está aqui ao vivo também pelo nosso Instagram, agradecendo a audiência do Instagram, agradecendo a audiência aí do nosso Facebook e a você que está ao vivo também pelo nosso site www.daciorabelo.com.br. Dejanira Brito é pré-candidata a vereadora pelo MDB. Deixa eu cumprimentar, então, a pré-candidata, Dejanira Brito. Seja bem-vinda à live de maior audiência da internet em Arco Verde. Oi, Dácio. Boa noite. Boa noite a todos que agora nos assistem. E eu agradeço a você esse convite para poder levar ao povo de Arco Verde um pouco do que nós entendemos de ser um pré-candidato e, se a população assim quiser, vereador em Arco Verde. Nós vamos, então, já começar a nossa transmissão também lá no site, no www.daciorabelo.com.br. Você que não tem Instagram, você que não tem Facebook, vai poder também acompanhar essa nossa entrevista ao vivo lá no nosso site. Acesse aí, daciorabelo.com.br. Continua compartilhando aí o vídeo para que outras pessoas também possam chegar à nossa entrevista. Dejanira, eu gostaria que você, a princípio, falasse para os nossos internautas um pouco da sua história. Quem é Dejanira Brito? O que te fascinou a entrar na política? Dácio, Dejanira, na minha ótica, é uma mulher que, desde os 16 anos de idade, despertou para a necessidade de estar na política, não só como um ser político que todos nós somos, mas também na política partidária, porque nós temos diversas lutas, encampadas diversas lutas, e nós sabemos que sem a participação efetiva na política, muitas delas não saem do papel. Então, nossa luta é essa, é que as nossas ideias, as nossas lutas, elas saiam do papel, elas ganhem a rua e vá ao encontro daqueles que tenham necessidades maiores. Porque, na minha opinião, a política ela deve vir de fora para dentro. Nós só podemos transformar se nós começarmos por aqueles que mais precisam. Então, desde os meus 16 anos, que eu sou política, que eu faço militância na política, e é uma coisa que, quando a gente começa, quando a gente entra, é difícil sair. Mesmo sem mandato, a gente tem oportunidades de estar junto ao povo, de ver as necessidades, e a gente sabe da desigualdade que existe no nosso sistema, e isso é preciso ser combatido. E nós só combatemos
se nós estivermos dentro, se nós estivermos junto ao povo que realmente necessita. Então, Dejanira é uma mulher que escolheu dedicar sua vida a essa luta política, mesmo que no meio do caminho há algumas decepções, mas a gente tem que prosseguir, né? Porque não é não é na primeira topada que a gente cai, né? A gente tem que levantar sempre e lutar sempre. Agora, você como mulher, como é representar a mulher na política? Como assim? Eu não entendi. Você como mulher. Eu não entendi. Você como mulher, como é representar a mulher na política? Como é ser mulher e estar na política? Olha, a mulher, você sabe, é um ser que tem uma certa, vamos dizer assim, ela não tem ela não tem ela não tem o que, assim, o valor que ela deveria ter. A mulher, há séculos e séculos passados, que ela é discriminada, ela é considerada como minoria, apesar de sermos maioria, nós hoje somos vistas como minoria. Então, na minha opinião, a mulher deve estar e deve ocupar os espaços de poder para poder encampar lutas que nos diferenciem, que nos dê o valor que nós realmente temos. A mulher é capaz, a mulher é inteligente, a mulher ela faz, ela tem uma sensibilidade maior. Mas diante da sociedade, e principalmente que nós que viemos de uma sociedade patriarcal, somos marcadas por essa grande diferença. A mulher tem que estar sempre submissa. Então, nós não podemos aceitar isso. E inúmeras mulheres já perderam até a sua própria vida na luta pela igualdade. Há um entendimento errôneo da sociedade que a mulher luta para ser maior do que o homem. Não, nós queremos direitos iguais. Nós queremos ser reconhecidas e ter o nosso valor reconhecido. Porque se eu assumo um cargo, é uma coisa que é bem questionada. Se eu assumo um cargo na empresa, só o fato de ser mulher já me deixa abaixo do homem. E isso não existe. Aquela frase que costumam repetir, atrás de um grande homem existe uma grande mulher, é uma frase que é totalmente machista. Ao lado de um homem existe uma grande mulher. E é isso que nós queremos. E eu, como mulher, eu me sinto na obrigação de incentivar, de mostrar a outras mulheres a capacidade que elas têm de transformar. E a gente faz assim um breve exposição. Se nós somos hoje maioria na população, maioria no eleitorado, por que é que nós somos minoria nos poderes públicos? Então, isso é uma reflexão que cada mulher tem que fazer. Nós temos que confiar uma na outra e lutar pelos nossos direitos, né? Como outras categorias sofrem da mesma perseguição, da mesma coisa, como o racismo, a questão da LGBT, e outras classes, os índios, que são totalmente considerados como minorias. Então, o nosso papel é esse, é de incentivar, é de mostrar que nós somos capazes. Agora, Dejanira, nós temos aí hoje em Arco Verde uma Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores, perdão, com metade masculina, metade feminina. Não tinha saído. É uma das poucas câmaras de vereadores no Brasil e aqui em Pernambuco também que é dividido, né? Há uma igualdade no sexo. Como é que você vê hoje a atuação das mulheres, da representatividade feminina no poder legislativo de Arco Verde? Olha, Dácio, veja bem, nós hoje temos uma Câmara que é 50% de mulheres e 50% de homens. Eu não quero aqui dizer que não houve alguma mobilização das mulheres que formam a Câmara de Vereadores hoje, um trabalho ou alguma luta em relação a mulheres. Elas abrem espaço, conversam entre si. Agora, para mim, o que falta às mulheres que fazem a Câmara de Vereadores é uma maior interação com as entidades que trabalham com mulheres, que nós temos muito pouco em Arco Verde. Nós temos a UBM, nós temos um grupo de gênero na ESA, mas, em compensação, nós temos diversas mulheres que lidam e que não há o conhecimento. Essas mulheres, elas são totalmente anônimas e elas ficam sem ter condição de trazer o seu trabalho e de ter uma ajuda para o seu trabalho. Então, eu acho, não quero aqui criar nenhum tipo de conflito com as vereadoras, mas eu acho que faltou essa busca, essa interação. Uhum. Então, faltou esse diálogo mais aprofundado com as classes menos favorecidas. Então, no caso, faltou um diálogo, na sua opinião. É isso? Não está me ouvindo, Dejanira? É a internet, a sua internet não tá saindo aqui. Tá caindo. Agora tá me ouvindo? Tô, tranquilo. Pronto. Então, na sua opinião, faltou um diálogo por parte da Câmara, que tem metade feminina, metade de mulheres, com as mulheres menos favorecidas da cidade. É isso, Dejaneira? Você está me ouvindo? Eu acho que é preciso que as mulheres que vivem nas periferias, as mulheres que não têm uma assistência, elas sejam buscadas, porque o número de violência contra a mulher é imenso. E a gente, às vezes, na comunidade da nossa casa, a gente não sabe. E tem uma estatística que, na verdade, não corresponde com a realidade. Então, no Poder Legislativo, poderia haver essa interação. Apesar, Dácio, que eu faço uma ressalva, que eu não tenho, assim, contato com as vereadoras para dizer que elas também não estão fazendo isso. Mas, no meu ver, à distância, eu não vejo essa procura por mulheres que realmente sofrem de violência, que têm a sua vida marcada. Eu não vejo essa procura. Ela pode até existir, mas não chegou até mim. Entendeu? Então, vamos falar da violência contra a mulher em Arco Verde. Nós temos todos os dias praticamente noticiado
que a política pública de combate à violência contra a mulher em Arco Verde, ela fracassou. Ela não teve condições de diminuir os índices de violência contra a mulher em Arco Verde. O que você pensa em relação à política parando, pública? Né? O que você pensa em relação à política pública Tu tá parado. contra a mulher? Não ouvi a pergunta. Não consegue me ouvir, Dejanira? Dejanira, você consegue me ouvir? A transmissão tá aí na sua residência, tá cortando, né? Tá tendo oscilação na internet. Você está me ouvindo agora melhor? Tu acha que... Você consegue me ouvir agora? Sempre parando o Isso. som. É a sua internet. Pronto. Eu estou falando sobre a violência contra a mulher em Arco Verde. A política pública de violência contra a mulher em Arco Verde, ela fracassou, porque ela não conseguiu diminuir a violência contra a mulher em Arco Verde. Os índices continuam altos. E essa política não conseguiu chegar a um patamar de diminuição da violência contra a mulher. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você pensa em relação a isso. É verdade. A violência contra a mulher, ela aumenta dia a dia. Não só em Arco Verde, mas isso é um mal que atinge nosso país e o mundo, né? Quando a gente entra na Mulher ONU, a gente vê as estatísticas também, que são tristes, de mulheres que são violentadas. Então, as políticas implementadas em Arco Verde contra a violência, elas são totalmente desconhecidas. Nós temos hoje uma coordenadoria, mas que o trabalho realmente não consegue alcançar as mulheres que, de fato, sofrem violência. Então, é preciso, é necessário que seja criada em Arco Verde, antes de tudo, uma secretaria com uma estrutura muito grande que possa estar em todos os lugares de Arco Verde, fiscalizando, acompanhando as mulheres que já sofrem de violência, as que são ameaçadas, porque a violência contra a mulher, ela não só é bater, ela tem a violência psicológica, que eu acho que é uma das piores violências. Então, isso é preciso que o poder público esteja bem atento a isso, né? Porque é muito triste você sofrer violência da pessoa que você mais confiou, né? Que é o companheiro que divide a vida com você. Então, a gente sente que essa secretaria seria um órgão muito importante aqui em Arco Verde. Se fala muito na Delegacia da Mulher, é outro organismo muito importante. Mas, para mim, a secretaria seria bem mais. Porque a delegacia, ela já tem elas têm alguns organismos lá dentro mesmo das delegacias, que mulheres já atendem mulher. Porque é muito ruim quando a mulher chega com um problema de violência e ela é recebida por um homem que a leva na chacota, né? Ela leva na chacota. Ele acha que a mulher apanha porque gosta, que a mulher está ali, mas vai voltar, vai se arrepender. E eles, às vezes, resistem ao boletim porque eles estão ali para isso, mas que é muito difícil. Então, essa luta pela delegacia, ela começou há muito tempo. Eu lembro que em 2000, eu fui com uma comitiva para Recife, onde a secretária de segurança, na época, era a doutora Olga, e a gente já pedia essa delegacia da mulher. Mas os entraves, não sei, a burocracia, não nos permitiu ainda ter essa delegacia.
Mas eu, em conversa com o pré-candidato a prefeito, eu já sugeri a ele essa criação da Secretaria da Mulher aqui em Arco Verde. Não sei se vai ser possível, se realmente ele vai botar no seu programa de governo, mas eu acho que seria um ato assim de extrema importância para nós mulheres, essa criação e a continuidade da delegacia, da busca pela delegacia da mulher. Eu ainda quero continuar falando sobre o problema da violência contra a mulher. Essa segunda-feira, a Câmara de Vereadores de Arco Verde aprovou por unanimidade, são 10 vereadores, um voto de repúdio sobre uma entrevista que a coordenadora da mulher aqui em Arco Verde jogou que meio a culpa da violência contra a mulher, pela falta de diálogo que a Câmara de Vereadores de Arco Verde não tem com o movimento. Nunca fez uma audiência pública para debater esse problema. Eu gostaria que você desse a sua opinião em relação a esse voto de repúdio dos 10 vereadores de Arco Verde, a coordenadora da mulher de Arco Verde. Olha, Dácio, eu vi, né, foi um voto de repúdio, se eu não me engano, elaborado pela vereadora Célia, onde ela dizia que a coordenadora da mulher aqui em Arco Verde tinha falado horrores sobre o legislativo, a casa legislativa, e que essa casa não merecia tudo aquilo que a coordenadora falou. Mas eu acho assim que realmente é preciso diálogo para se chegar a um consenso em tudo. Você precisa dialogar. Se não houve esse diálogo, a gente tem que ver se foi realmente como a coordenadora falou, ou se ela não buscou esse diálogo. Porque se eu sou responsável por um órgão público, eu tenho que estar buscando apoios de autoridades, principalmente dentro do próprio município. A gente sabe que existe na região uma coordenadora, existe a Secretaria da Mulher, então todos esses organismos, eles devem ser procurados. Eu não daria esse voto de repúdio a Micheline, aliás, sem citar nome, né, mas não daria, certo? Eu procuraria conversar, né? Mas, na verdade, foi para as vereadoras que compõem aquela casa, foi algo muito pesado, certo? Ela dizer que toda a culpa é do legislativo, que na verdade não é só do legislativo. Existe muitas outras coisas. A coordenadora também tem culpa. Olha, eu acho que, como coordenadora, ela deveria buscar diálogos. Há portas que se fecham, mas há portas abertas. Então, o legislativo, ele fez, dentro do que ele entende por violência contra a mulher, por luta pela questão da mulher, ele fez algumas coisas, ele fez algumas ações. Agora que talvez não tenham sido satisfeito a coordenadora, certo? Aí ela jogou isso e criou, no fim, algo muito chato, né? Que você ter um voto de repúdio aprovado por 10 vereadores e vereadoras é chato. É como se você estivesse recebendo um atestado de incompetência, né? Um cartão vermelho. Eu, assim, um cartão vermelho expulso, né? Justamente. Então, eu lamento muito essa questão, essa falta de diálogo que não houve entre a coordenadoria, que é um órgão do governo, as vereadoras, acho que 3 delas hoje são da base da prefeita,
eram todas. Então, era preciso haver entre a coordenadora e o legislativo essa busca por esse diálogo. Se a coordenadora não estava conseguindo, ela pedia a interferência da prefeita, que com certeza iria intervir para que as ações pudessem acontecer. Então, eu acho que... Oi. Eu gostaria, para mudar um pouco de assunto, você chegou a ser vereadora de Arco Verde por um determinado período. Foi que ano, Benjamina? Foi 2015. Pois é, você era suplente, não é, do vereador Jairo Freire. Eduino. De Eduino, é isso? É. Foi de Eduino? Então, perdão. Era suplente de Eduino. Eduino foi eleito deputado estadual e você assumiu a vaga dele na Câmara de Vereadores. Eu queria que você falasse do seu trabalho no Poder Legislativo durante a sua estada lá. O que é que você fez em prol da população? Olha, Darcy, quando eu cheguei na Câmara, já é como se diz, você já pega o bonde andando. Você fica um pouco deslocada, porque você não participou das primeiras reuniões, das primeiras, vamos citar assim, dizer o nome, as primeiras conversas, os primeiros acordos que foram feitos, porque você sabe que existe, né? Então, quando eu cheguei na Câmara, eu fiquei com 3 cargos, certo? E assim, um pouco intimidada daquele ambiente com o qual eu não tinha, assim, ainda uma real convivência. E tudo é muito difícil, mas mesmo assim eu trabalhei em cima de bandeiras, porque eu acho que o vereador ele deve ter bandeiras para trabalhar. Então eu trabalhei muito em relação à cultura, eu trabalhei em relação à questão da mulher, eu trabalhei em relação à questão da educação, inclusive com projetos. Nesse período que eu passei na Câmara, eu tive mais ou menos uns 10 projetos aprovados, tanto na educação, como na cultura, como na saúde. Mas, quando a gente tem, assim, uma visão um tanto diferente das outras pessoas, a gente fica muito solitária. E é preciso que haja o envolvimento da comunidade, dos órgãos pelos quais a gente está lutando, para que o nosso trabalho seja visto. Então, eu passei pela Câmara, muita gente diz assim, mas a Janira não fez nada. Mas, na verdade, eu fiz, dentro daquele período, pouco período, muita coisa. Eu lutei por muitas coisas que não era a bandeira dos demais vereadores, entendeu? Por exemplo, na cultura, eu fui o elo para que eles alguns chegassem até a prefeita. Na educação, eu criei um projeto que nunca foi botado, assim, nunca foi aprovado, mas que a prefeita também não botou não sancionou, ou sancionou, mas ainda não botou em prática, que era o dia da leitura, a semana da leitura, que eu acho extremamente importante, que era um projeto que percorria durante toda a semana a cidade de Arco Verde com livros para que fosse lido por crianças, porque a gente sabe que a questão da educação é o fundamental. Se você não tem a base educacional, você fica totalmente perdido, você não sabe nem o que defende. Então, eu trabalhei, mas trabalhei dentro dos meus ideais, dentro daquilo que eu acredito, que eu acho que deve ser a política,
que é a política da igualdade, a política de todo mundo poder participar, ser valorizado. Então, eu fiz esses projetos, diversos requerimentos que se fazem, que até assim, eu acho que é uma coisa que desentou um pouco da função de você estar pedindo, porque, na verdade, o vereador, ele pede, né? Mas não é o vereador que realiza. E há uma grande confusão nessa questão, porque a população, ela vê o vereador como o tarefeiro, né? O que deve fazer as tarefas de doar, de dar saco de cimento, de dar feira, e esse não é o nosso papel, não é o papel do vereador. O papel do vereador é estar fiscalizando, é estar em contato com o Poder Legislativo, é aprovar os projetos que vêm do Legislativo, é ser um elo entre a população e o Executivo. O Executivo é quem realiza, é quem faz, certo? O vereador pede. Dejanira, houve um escândalo esse ano, uma investigação da Polícia Civil, e hoje essa investigação está a cargo do Ministério Público, de 7 vereadores, que supostamente, segundo as investigações, estavam prontos para participar de um congresso em Maceió, em Alagoas, mas, segundo as investigações, eles não foram, nem eles, nem os assessores. O Ministério Público está investigando essa suspeita de pagamento de diárias sem a participação dos vereadores. Você, como pré-candidata a vereadora, você defende que as diárias para participação de congresso devem ser mantidas, pagas pela Câmara, pelo poder público, com o dinheiro do contribuinte arcoverdense, ou você é daquelas pessoas, daquelas pré-candidatas, que defende que não, e quando há um congresso e o vereador quer estudar, quer aprender mais para legislar, ele deve pagar do bolso dele? Olha, Dácio, isso é uma questão muito a se pensar, porque o vereador, ele tem, claro, o salário dele, né? Ele recebe do contribuinte. Nós sabemos que tudo que vai para a Câmara, que vai para a Prefeitura, é o dinheiro do contribuinte, é o imposto do contribuinte. Agora, que, na verdade, se o vereador ele vai para um congresso e ele vai participar, eu acho que a Câmara pode arcar com essas despesas, uma vez que ela tem um duodécimo que pode pagar essas despesas. Agora, o vereador precisa ter compromisso, ele precisa realmente estar no Congresso, e se ele leva algum dos seus assessores, os seus assessores também devem estar presentes. Quando ele ganha diária e não vai, aí realmente ele está lesando o poder público. Mas se ele vai, se ele participa, porque diária é comum em todos os poderes, né? Se o governador se desloca, ele tem diária para suas despesas. Se a prefeita se desloca, ela também tem direito às suas diárias para pagar as suas despesas. Então, eu não acho que pagar seja o grande problema. O grande problema é como as diárias são utilizadas. Se elas forem utilizadas realmente para que o vereador melhore, para que o vereador tenha uma noção maior, ele pode receber essa diária sem problema nenhum. Mas, de outra forma, não deve haver diária. Se ele vai ficar em Arco Verde e o congresso é em Maceió, não há diária. Mas, havendo o congresso e havendo a participação efetiva do vereador, eu não acho que ele não precise
certo? De ter as suas despesas pagas. Dejanira, você é uma pré-candidata a vereadora que apoia a gestão da prefeita Madalena Brito. Eu gostaria da sua avaliação em relação à gestão da prefeita nesses últimos quase 8 anos de gestão. Odácio, tu repete? Você é uma pré-candidata que apoia a gestão da prefeita Madalena Brito. Qual é a sua avaliação da gestão da prefeita nesses últimos 8 anos? Olha, veja bem, a prefeita Madalena, ela tem uma lista imensa de trabalhos prestados à comunidade. Se nós formos para a saúde, Arco Verde hoje tem a unidade de saúde, né? Acho que em torno de 5 unidades. Tem escolas de tempo integral, tem policlínica, e vários outros programas que a prefeita vem fazendo. No entanto, a população, ela acostumou a ver governos que costumam fazer os chamados elefantes brancos, né? Aquelas obras estruturais grandes, enormes, que a população vê. Mas o que a gente busca não é um prefeito, uma prefeita que faça esse tipo de obra, mas uma prefeita que se incomode mais com o povo. E isso a prefeita Madalena tem feito, apesar dela ter uma oposição acirrada, mas ela tem trabalhado, a gente acompanha a forma como ela trabalha, a forma como ela recebe as pessoas em seu gabinete, a forma como ela está sempre disponível para ajudar. Pelo menos é o que eu tenho visto da prefeita Madalena. Mas faltou também a prefeita Madalena divulgar suas ações, as suas ações dentro das áreas mais importantes de uma gestão, que é saúde, educação, a ação social, é muito importante. E ela tem muitos trabalhos nessas áreas. Os CAPs um exemplo, né? Nós temos um CAPs onde você faz um acompanhamento diário. Nós temos CAPs, agora foi inaugurado há pouco, CAPs de infantil. Então, ela tem se esforçado para fazer, certo? No entanto, ela tem essa oposição, que tudo que ela faz é porque é eleição, é porque não fez nada durante o tempo todo, e ela, no primeiro mandato, por exemplo, ela terminou seu mandato muito bem avaliada, e uma prova disso foi sua reeleição. Agora, volto a dizer, falta uma divulgação maior das ações dela, ações voltadas realmente para o povo, e isso não foi feito. Mas nós que estamos mais próximos, nós conhecemos assim, a forma de trabalho, a forma que ela lidar com a questão da população, das pessoas mais carentes, etc. Aí eu aproveito para dizer, aí alguém pode questionar que a prefeita Madalena, hoje as periferias estão acabadas, não sei o quê, mas você sabe que a gente passou por um momento difícil, que foi as chuvas, certo? E que Arco Verde é uma cidade que está crescendo, mas para as periferias. Hoje nós temos bairros novos, né? Nós temos diversos bairros novos, que ainda não foi possível concluir obras de saneamento, obras de calçamento e etc. Então, isso é uma questão que as pessoas poderiam avaliar de uma forma positiva.
Assim, não só olhar porque a máquina não passou na estrada tal, a máquina não passou na estrada tal, porque a zona rural, hoje, ela passa uma máquina na zona rural. Amanhã vem uma chuva, essa estrada propriamente, ela acaba novamente. Então, é preciso que volte, é aquela vai, vem, não pode parar, certo? Jamila, Então, nós temos... Pode terminar, por gentileza, desculpa. Eu vejo assim, certo? Que é necessário que a população analise uma gestão não só pelas obras que se vê a olho nu, mas pelo o que o administrador, está fazendo em prol da população. Nós temos hoje uma eleição ou uma pré-campanha em Arco Verde diferente de todas as outras que nós já tivemos. São muitos pré-candidatos a prefeito. No mínimo, nós temos 5 pré-candidatos nesta eleição de 2020. Como é que você hoje avalia o cenário político em Arco Verde? Você acha que há uma possibilidade dessa disputa pela primeira vez deixar de ser polarizada? Ou você acha que a terceira via ela há chance e há uma possibilidade desse jogo se reverter? Olha, Dácio, eu acho que mais uma vez Arco Verde vai ter uma eleição polarizada. É uma cultura que se criou em Arco Verde de polarização. Eu não vejo as demais candidaturas com grandes possibilidades de chegarem a disputar a vaga de prefeito ou prefeita, certo? Acho que vai afunilar e, no final, a eleição vai ser polarizada, como sempre foi, como há umas 5 ou 6 eleições vem sendo assim, polarizadas. E você acha que essa demora no vice do pré-candidato que você apoia é por quê? Quando é que vai sair, na sua opinião, esse vice? E que perfil tem esse vice que o pré-candidato, o Wellington Maciel, deveria escolher? Olha, Dácio, essa questão, nem nós que estamos acompanhando de perto temos essa resposta. É sempre a mesma pergunta em toda reunião que nós estamos, e o vice, e o vice. A gente não sabe o perfil desse vice. Na minha opinião, hoje o vice que viria a somar seria uma pessoa que tem uma certa simpatia na nossa sociedade, na nossa população. Então, da parte do prefeito, do candidato a prefeito, do pré-candidato a prefeito e das outras pessoas que cuidam desse assunto, que logo esse vice vai ser anunciado. Mas eu não poderia aqui te afirmar que eu tenho alguma ideia de quem vai ser. O que eu sei é que foi feita uma pesquisa para ver quem mais tomaria junto ao pré-candidato. Essa demora em Wellington Maciel divulgar o nome do vice atrapalha a candidatura dele? Ou você acha que não? Ele tem tempo, como todos os outros também estão tendo, para escolher seus vices? Não, eu acho que atrapalhar não atrapalha, mas cria um certo desconforto, né? Porque o candidato da prefeita não tem um vice. É uma pergunta que todo mundo se faz, né? Por quê? Então, ele está fazendo a campanha, está trabalhando, porque o Hélito vem da administração privada, e é por isso que a gente chama do novo, mas é
um certo desconforto a gente não ter uma chapa já fechada, mas que isso não tá impedindo que ele trabalhe, que ele faça as suas procuras por aliados. Não tem prejudicado de forma alguma. Só tem Janira, causado muito desconforto. você acha que a Câmara de Vereadores de Arco Verde ela vai ter uma renovação grande ou você acha que não? Olha, Dácio, eu, assim, hoje há um desgaste por conta justamente de brigas internas, por questões de denúncias, em relação à Câmara. Mas sempre há uma renovação. E eu acho que vai haver essa renovação na Câmara, por conta de um desgaste que eles estão sofrendo por questões que poderiam até ter sido evitadas, entende? Mas eu digo isso e até peço desculpa aos vereadores, mas e vereadoras, mas aonde a gente chega, sempre há uma crítica, sempre há alguém que diz que a Câmara de Vereadores hoje está muito desgastada, que não está trabalhando em prol da população, e esse tipo de coisa que é até comum em política. Eu só fico Mas preocupado, eu fico preocupado, Dejanira, é porque a gente vê as propostas dos pré-candidatos a vereadores e eles falam sempre em renovação, em mudança, mas quando são eleitos pelo povo e quando chegam na casa James Pacheco, eles praticam a mesma política que aqueles que já estavam há anos lá. E aí as pessoas ficam desconfiadas, não é verdade? Então, é preciso renovar. Você fala que acha que vai verdade. renovar, mas renovar com a certeza de que vai haver realmente uma renovação de mentalidade, de posição lá dentro, que é o mais importante, não é? Justamente, Dácio, esse é o grande X do problema da política, não só em Arco Verde, mas a nível de Brasil, porque as pessoas, para votarem, elas não procuram se inteirar de em quem eles estão votando. Qual o passado, o que ele defende, qual as lutas ele ou ela estão à frente, porque para a gente votar, a gente tem que pesquisar as pessoas, a pessoa que a gente está votando, porque quem entrou na política para fazer carreira, para ganhar dinheiro, não vai mudar. Isso aí é uma coisa normal, natural e que é visto tranquilamente. Se eu entro na Câmara, não, eu vou entrar porque eu vou ter possibilidade de ter uma vida melhor, de ganhar dinheiro. Então, claro que ali eu não vou para ali defender a vontade do povo, o povo que me elegeu, mas eu vou defender os meus interesses. Então, cabe à população ter essa consciência de não votar só por votar, mas votar em quem tem um passado razoável, um passado limpo, que nunca teve envolvido em nenhum problema de ordem financeira, de responder processos porque desviou dinheiro, porque tratou mal, porque esse tipo de coisa. Então, é preciso que haja essa conscientização. Porque quem compra o mandato, né? Quem compra voto, compra o mandato. E quem compra o mandato não deve nada. Então, se eu voto porque recebi 100, 50, uma cesta básica, ou isso ou aquilo, então eu estou vendendo o meu voto. Nem eu tenho direito de reclamar, de questionar a atuação do vereador que comprou o meu voto, e o vereador não tem nenhum compromisso comigo,
porque quem compra e paga não deve nada. Dejanira Brito, você falou no início da nossa live, e eu quero já agradecer a todas as pessoas que estão conosco nesse momento, compartilhando, comentando, dando opiniões, não é? Pelo Facebook, pelo Instagram, lá no nosso site, ao vivo, em daciorabelo.com.br. A gente agradece a todo mundo que está aí com a gente online, muito atento nessa nossa live. Mas você falou no início da nossa entrevista que o vereador, ele não executa, ele legisla. Então, nós vamos falar agora de ideias, caso a Câmara de Vereadores possa contar com você a partir de 2021. Eu queria que você falasse sobre ideias, sobre o que você pensa, sobre o que você propõe sobre educação. Educação. Olha, eu vejo uma questão muito, assim, gritante, que é as crianças que vivem em situação de risco. Elas não têm comidas, por os pais não terem um trabalho, eles vivem presenciando essa questão das brigas, das desavenças, e para um adolescente que está em formação, uma criança, isso é muito ruim. Então, uma das coisas que eu acho mais importante para a educação é justamente as escolas de tempo integral, onde a criança possa ter garantido as suas refeições e também práticas de esporte, até mesmo a cultura, como dança e outros tipos de atividades que possam ser feitas dentro de uma escola. Então, hoje, eu acho que dos grandes feitos para a educação é todas as escolas que puderem ser transformadas em escola por tempo integral, porque o aluno ali dentro, ele vai ter uma vida bem mais digna. Isso vai tirar crianças da possibilidade de se envolver com drogas, com a possibilidade de ver violências dentro da sua própria casa. Uhum. Então, Dácio, é uma das coisas que eu acho que deve ser criada. Vamos falar sobre saúde. Vamos falar sobre saúde. O que você pensa sobre a saúde, como é que ela deve melhorar aqui em Arco Verde? Porque nós temos aí um município com 72 mil habitantes, um município que os bairros estão cada vez crescendo, longe do centro da cidade. Então, é preciso a saúde também chegar lá, não é, Dejanira? Com certeza. Com certeza, Dácio. Hoje, acho que uns 5 ou 6 bairros são contemplados já com unidades da família. Mas é uma ideia minha, que eu sou adepta, da medicina tradicional. Não, tradicional não. A medicina caseira, certo? Então, eu acho que esse tipo de medicina, ele deveria ser implantado, porque era uma forma das pessoas terem até o seu próprio remédio. Porque você sabe que a maioria dos remédios, aliás, quase todos, são feitos das ervas, são feitos e se quem assumir a prefeitura em 2021 tiver essa concepção de que a medicina não tradicional é um avanço, isso poderá melhorar e muito a nossa questão da saúde. Também, mas é necessário também a criação, construção de
de novos postos que possam atender ainda mais a população, principalmente naqueles bairros mais distantes, onde as pessoas precisam se deslocar quilômetros, 1 quilômetro, como é a questão da Maria de Fátima, para poder ser atendido. Então, é propriamente isso. E manter sempre em dia a questão dos atendimentos e da medicação que muita gente precisa e às vezes não tem. Né? Porque também a gente... Vamos falar agora sobre desenvolvimento econômico, geração de empregos. Como você avalia hoje esse desenvolvimento econômico de Arco Verde, a geração de empregos? A gente sabe que nesses últimos 4 anos, poucas indústrias, poucas empresas se instalaram aqui em Arco Verde. O que você pensa em relação à geração de empregos? O que poderia alavancar ainda mais essa oportunidade de emprego aqui em Arco Verde? Nossa, ficou ruim. Consegue me ouvir, Dejanira? Olha, veja bem, o empreendedorismo é extremamente importante em uma gestão, porque nós sabemos que Arco Verde é uma cidade que vive propriamente do funcionalismo público. Tivemos há pouco tempo a inauguração do Atacarejo, onde foram empregadas em torno de 300 pessoas. E, nesse caso, é onde eu cito o pré-candidato do MDB, o Wellington Maciel, que é um homem que sabe buscar formas de empreender. Então, Arco Verde precisa. Antes, Arco Verde tinha fábricas, tinha a fábrica de doce Arco Verde, a fábrica de doce Palmeiron, e tudo isso se foi devido à falta de água, né? Não foi uma coisa assim porque não tinha lucro, o prefeito atual não queria, mas justamente por falta de água. E hoje nós temos a adutora que já funciona e traz água para Arco Verde. Então, eu acho que com o Wellington Maciel, que chama o Wellington da LW, chegando à prefeitura, ele vai ter diversas formas de buscar investimento que traga para Arco Verde empregos, que é o que justamente as famílias precisam, as pessoas precisam, porque eu não tenho mandato, sou apenas uma pré-candidata e recebo diversas pessoas me pedindo emprego para falar com A, com B, veja o que é que você faz, meu filho está desempregado. Então, essa questão do desemprego em Arco Verde é gritante. E não só em Arco Verde, porque quando nós saímos para as estatísticas, nós vemos que o número de desempregados no Brasil é imenso, né? Mas se nós estamos em Arco Verde, nós temos que lutar em busca de empreender, de alguém que saiba, de fato, trabalhar neste campo. E eu acho que não há ninguém melhor nesse momento de que o pré-candidato Wellington. Dejanira, vamos avançar nos nossos temas pontuais. Vamos falar sobre segurança pública. A gente sabe que a população nos bairros mais distantes, elas vivem com medo da violência, dos assaltos. Qual é a sua sugestão em relação à segurança pública? Eu entrevistei todos os pré-candidatos a prefeito de Arco Verde nesta pré-campanha. E todos foram unânimes em falar da criação da Guarda Municipal de Arco Verde. Mas só a Guarda Municipal, você acha que vai resolver a questão da segurança pública? Olha, tudo isso, essa questão da solução da segurança pública,
parte do mesmo ponto que eu já falei aqui. Patrulha nos bairros. Que é justamente uma questão social. Há pessoas que entram na marginalidade devido à situação em que se encontra, a situação financeira em que se encontra. Então, antes de criar guarda municipal, patrulha nos bairros, deve haver um cuidado mais efetivo com as pessoas que vivem em situação de risco, que vivem nas periferias, que não estudam, que não têm, como eu já falei aqui, que não tem alimentação. Isso traz uma certa revolta. Mas eu acredito que a guarda municipal e a patrulha nos bairros é uma coisa que deve ser pensada e criada em Arco Verde, porque nós sabemos que a polícia, as polícias adversas, né, não estão dando conta, porque a gente sempre é surpreendido por notícias desse tipo. Morreu alguém, foi assassinado de forma trágica, etc. Então, eu acho que, como governo, a solução maior é justamente a patrulha nos bairros e a guarda municipal. Dejanira, a gente finalizou a primeira parte da nossa live lá no Instagram. Aí eu gostaria de pedir para que você possa aceitar mais uma vez o convite, ou nos enviar o convite, para que a gente possa finalizar essa live, também contemplando as pessoas que estão lá no Instagram, estão aguardando também as suas despedidas daqui a pouco. Então, vamos aí reconectar o Instagram, para que a gente possa também contemplar as pessoas que estão lá no Instagram. Eu já enviei o convite, falta só você aceitar. Enquanto isso, a gente pede para que você que está lá no Facebook continue compartilhando a nossa live, uma conversa importante sobre o futuro de Arco Verde, não é? Sobre eleições de 2020. Você continua compartilhando, você continua dando a sua opinião, porque é muito importante. A gente está falando aqui sobre educação, sobre segurança pública, sobre saúde, mas é na visão da pré-candidata. E na sua visão, o que é que você pensa em relação à saúde, à educação, à segurança pública, o transporte aqui em Arco Verde? É muito importante que vocês possam também dialogar e deixar suas opiniões. Afinal de contas, essas lives, elas não são feitas só para os pré-candidatos. É feita também para que você, o nosso internauta, possa também contribuir com sua participação, dando sugestões. Afinal de contas, é você que está no dia a dia, somos nós que estamos no dia a dia, vivenciando a saúde, a educação, os problemas que acontecem, não é? Ou então, soluções, porque não é só crítica, né, Dejanira? Eu acho que as sugestões também são sempre muito bem-vindas e elas podem aprimorar uma gestão pública, um poder legislativo, um poder executivo. Você pensa assim também? Com certeza. Eu acho que um programa que é muito importante e que já foi criado e que já foi executado na gestão da prefeita Madalena é o programa Prefeitura nos Bairros, porque ali ela tem a possibilidade, nós temos a possibilidade de conversar com as pessoas, de saber o que o bairro de cada um está precisando, o que é mais importante para aquele bairro. É a política que a gente chama a política que vem de baixo para cima. Porque quando a política ela vai de cima para baixo, ela atinge apenas uma camada mais privilegiada. Então, quando você se desloca até o bairro, você conversa com a população daquele bairro, eles vão lhe dizer quais os pontos mais críticos, desde a questão da iluminação, da segurança, da saúde e etc. Então, eu, como pessoa,
Dejanira, sem ser candidata, sem ser pré-candidata, eu acho que é um programa de extrema importância à prefeitura nos bairros, porque é onde você ouve as necessidades de cada um, a necessidade de cada bairro, e você, dentro das suas possibilidades, porque não se pode fazer tudo, a gente tem que ter esse entendimento. Às vezes você pode ter a boa vontade, mas não pode fazer tudo, certo? Então, mas você pode tirar do que foi citado, das necessidades mais urgentes, você pode selecionar e fazer as mais urgentes. Então, é isso que eu acho importante. O diálogo vem de baixo, você ouvir aquele que está lá na necessidade maior e trabalhar junto com ele, porque é preciso que haja também a colaboração da sociedade, porque, por exemplo, a coleta de lixo é feita diariamente em Arco Verde, mas o carro do lixo às vezes passa, e a gente às vezes até presencia e fica assim indignado quando vê uma dona de casa jogar o lixo depois que o carro passa, uma vez que ela já sabe o horário da coleta do lixo e etc. Então, se a comunidade, se a população, se a sociedade não contribuir, não há governo que trabalhe sem ter diversas críticas, e ter sempre aquele que diz, não é tirado da metralha, não é tirado do lixo, porque a própria população, ela não contribui, ela sabe que deve fazer, mas parece que é de propósito, para que o executivo fique em uma situação difícil, ela deixa para colocar, eu estou dando exemplo aqui, estou citando o lixo porque estou dando esse exemplo, que é bem comum e que a gente costuma ver. Então, Dácio, governar é estar inteirado com uma população, com uma sociedade. Deixa eu te interromper um minutinho. É que, mais uma vez, a sua imagem no Instagram, ela não está. Eu vou te enviar mais uma vez o convite. Por gentileza, me aceite aí, para que as pessoas aqui no Instagram, tem muita gente que está acompanhando. Só te interrompendo, desculpa, mas é para que as pessoas também lá do Instagram possam acompanhar o que você está dizendo. Eu acabei de, mais uma vez, solicitar o convite. Aceita, por favor, e vamos ver se a imagem chega aqui, para que a gente possa finalizar a live de hoje, para você se despedir dos nossos internautas no Facebook, no Instagram, e a você que acompanha a gente ao vivo, lá na nossa página, no www.daciorabelo.com.br. Nosso muito obrigado por você estar aí nessa noite de quinta-feira, também acompanhando a nossa live. Vou enviar mais uma vez o convite, Dejanira, tá certo? Ok. Para que a gente possa finalizar a nossa live de hoje e você possa se despedir também dos nossos internautas que estão atentos, te ouvindo neste momento também no Instagram do site. Pronto, Dácio. A imagem não chegou ainda, nós só temos o áudio, não temos ainda a imagem, acho que é a tua conexão aí, com certeza, que deve estar com algum problema. Mas é aí, Cláudia. Porque a conexão não tem imagem. Chegou, Dácio? Não tem imagem? Ainda não, só o som. Só o som. Mas tá a imagem aqui. Aí tá, mas aí é pelo Facebook. Não, no Instagram. Tá no Instagram também? Bom, então a gente vai perguntando aí às pessoas, porque para mim não está aparecendo a imagem da Dejanira na tela, só o som dela. As pessoas vão dizendo aí. Uhum. Mas, Dejanira, a gente está chegando ao fim da nossa live. E eu queria muito agradecer você ter aceito o nosso convite de estar nessa quinta-feira falando sobre vários temas importantes nessa pré-campanha eleitoral aqui em Arco Verde. E a gente espera que Arco Verde tenha dias melhores, continue desenvolvendo, continue crescendo, porque nós moramos aqui, nós escolhemos essa cidade para viver e a gente quer que ela cresça cada vez mais.
Deixa eu aceitar mais uma vez aqui o convite para que você possa ser visualizada também pelos nossos internautas lá no Instagram. Mas aí eu quero agradecer muito você em estar nessa noite conosco e com certeza vamos te convidar outras vezes para que você possa falar sobre suas ideias. Quando for oficialmente lançada a campanha eleitoral em Arco Verde, você trazer seu plano de governo, o que você pensa sobre o Poder Legislativo, o que você quer fazer lá, tá? Então, nosso muito obrigado por você estar participando da nossa live. Eu quero lembrar os nossos internautas que nós vamos convidar grande parte dos pré-candidatos a vereadores de Arco Verde de todos os partidos. Assim como nós convidamos todos os pré-candidatos a prefeito de Arco Verde, eles estiveram conversando comigo, nós também vamos convidar vereadores de vários partidos que apoiam candidatos diversos a prefeitos de Arco Verde aqui na nossa live. Dejanira, suas despedidas, o meu muito obrigado, o meu agradecimento a você e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Dácio, pela oportunidade. Obrigada a todos que nos assistiram. E nós continuamos aqui, firmes na luta. Queremos um Arco Verde melhor, um Arco Verde que nós escolhemos, como você disse, para morar, um Arco Verde que vai acolher, que acolhe os nossos filhos, que pode acolher nossos netos, e nós queremos justamente isso, lutar por esse Arco Verde, que eu costumo dizer que Arco Verde, com o nosso candidato, pré-candidato, Hélito Marcel, vai continuar sorrindo, né? Porque Arco Verde já é uma cidade que tem de tradição, uma cidade conhecida por sua cultura, até por sua administração, porque a prefeita Madalena, ela é uma prefeita bem conhecida fora do nosso município. Então, Arco Verde vai continuar sorrindo e eu espero merecer a confiança do povo de Arco Verde para, em 1º de janeiro, não, em fevereiro, eu acho que é a posse de vereadores, eu estar naquela casa e trabalhar justamente para que possamos ter dias bem melhores do que já temos hoje. Obrigada a todos e estou à sua disposição, Dácia, a hora que você quiser nos convidar, estamos aqui e é uma satisfação conversar com você. Um abraço bem grande. Abraço. Eu quero lembrar que essa nossa entrevista ela vai estar disponível no site www.daciorabelo.com.br para você rever a qualquer hora, também pelo nosso Facebook, para você continuar compartilhando, comentando, dando as suas sugestões sobre o futuro de Arco Verde, o que você pensa, o que você quer. Esse é o momento de falar, esse é o momento, já que não se pode abrir a boca pelas redes sociais, que digite, não é, aí nos comentários, para que você possa dar a sua opinião do que você pensa, do que você acha, o que você quer, você que é a parte fundamental e mais importante de todo esse nosso trabalho nessa pré-campanha eleitoral aqui em Arco Verde. Dê a sua opinião, faça a sua sugestão, dê a sua crítica, diga o que você quer dos políticos, o que você quer de Arco Verde a partir de 2021. Nós estamos aguardando e de olho nos seus comentários. Também nessa nossa live vai estar lá no nosso YouTube, o nosso canal, segue lá, Dácio Rabelo 2009, procura no YouTube, para que você possa também seguir o nosso canal e conferir todas as matérias e reportagens de Arco Verde e da região. Terça-feira próxima, nós vamos ter mais uma live às 20 horas, e o meu convidado é o juiz eleitoral da 57ª Zona Eleitoral de Arco Verde, Dr. Drauternani Melo Pantaleão. Eu vou estar direto do fórum aqui em Arco Verde, fazendo ao vivo uma entrevista com o doutor Drauternani Melo Pantaleão. Vamos falar sobre a eleição municipal em Arco Verde. O que a Justiça Eleitoral espera, o que a Justiça Eleitoral quer, quais são as novas regras
que os candidatos e nós, eleitores, temos que nos adaptar com as mudanças da lei eleitoral. E nós estamos vivendo também uma pandemia, uma eleição vai ser uma eleição atípica. Pandemia e novo Código Eleitoral. Então, a gente vai esclarecer todas as dúvidas dos nossos eleitores, dos pré-candidatos, com o doutor Drauter Hernani Melo Pantaleão, que é o juiz eleitoral deste ano, desta eleição, aqui em Arco Verde. Portanto, você é o meu convidado, próxima terça-feira, a partir das 20 horas, direto do Fórum de Arco Verde, entrevista com o juiz eleitoral, o doutor Drauter Hernani Melo Pantaleão. O meu boa noite para você que ficou comigo até agora, também com a Dejanira, pré-candidata a vereadora do MDB, você que ouviu as ideias, o pensamento dela, e a gente se encontra na próxima terça-feira. Até mais. A todos do Facebook, do Instagram, o nosso muito obrigado.